Agora sim, está na hora de cumprir outra promessa, trazer o Fernando Calas, ele que já seria presença importante no Redação de hoje por conta da lesão do Felipe Luiz e que vem com informação nova. Ô Calas, eu já trouxe aqui, a partir da mensagem que você mandou para o nosso grupo, já trouxe aqui a informação de que o Felipe Luiz ganha uma esperança, né? Então, queria que você trouxesse mais detalhes aí dessa conversa que você teve com alguém próximo ao jogador do Atlético de Madrid da Seleção Brasileira. Pois é, Barreto, bom dia. Hoje a informação que a gente teve de manhã era muito ruim, que foi a informação passada pelo Atlético de Madrid a todos os meios espanhóis, dizendo que o Felipe Luiz não só ia perder o resto da temporada, como perder a Copa do Mundo e perder a pré-temporada. Inclusive, inclusive saiu uma notícia falando que tem um mecanismo da UEFA que permite, quando o jogador tem uma lesão muito grave, fazer uma contratação fora da época de contratação, Mas o que acontece, Barreto? No passar da manhã, buscando com as fontes, e eu tive confirmação de 3 fontes diferentes já, Barreto, próximas à situação, umas próximas do jogador, outra não é próxima ao jogador, são fontes médicas, e que confirmaram, as 3 cruzaram a mesma informação, dizendo que eles fizeram exames hoje de manhã e pela localização da fratura, que foi exatamente no centro do osso, ele pode passar por uma cirurgia. E existe, claro, é uma cirurgia, tem que ter cautela, mas existe um otimismo muito grande de que ele poderia voltar a campo em 2 meses, em 8 semanas. Não só está completamente recuperado em 8 semanas. Então, aquela primeira informação que teve, que era a pior possível, acabou que, no fim das contas, com os exames que foram feitos hoje de manhã, e com a cirurgia que o jogador vai passar, muito parecido com a do Neymar, o Neymar poderia ter se recuperado dessa lesão, por exemplo, no pé sem a cirurgia, o Felipe também, mas a cirurgia acelera a recuperação. Então, essa informação que a gente teve agora, que eu tive agora, com 3 fontes diferentes ligadas à situação, é de que existe cautela, mas otimismo de que o Felipe Luiz pode voltar a campo em 8 semanas. Ô Calas, a questão aí, para a gente que é leigo, a questão aí é a localização da fratura? Por ser mais para o meio, ela permite essa recuperação mais rápida? Exatamente. Eu queria entender, porque as 2 das fontes que me deram foram fontes próximas à situação, e a terceira foi uma fonte médica. E foi o que ela me explicou, que a localização da fratura é que dá essa alternativa dele voltar em 8 semanas. Pois é, agora o voltar em 8 semanas, analisando aqui uma questão técnica. O Felipe Luiz, como disse o Marvio, nessa convocação deu a entender que tinha ganhado de vez a batalha com o Alexandro. O Alexandro que foi bem nas convocações e está bem na Juventus. Aí ele volta para a lista, para a penúltima lista. A última lista de amistosos, penúltima lista antes da Copa. Agora só a lista definitiva. Mas ele não é o titular absoluto da seleção brasileira. Como eu disse aqui, eu imagino o Tite esperando o Marcelo, só para falar de lateral, não estou nem falando do Neymar. O Neymar, quando voltar, está na lista. O Neymar já está na lista da Copa, só precisa estar em condição de jogar. Acho que aconteceria o mesmo com o Marcelo, titular da lateral esquerda. E aí? E, na minha opinião, o segundo melhor jogador da seleção. O segundo melhor jogador da seleção? Um bom ponto para ser discutido, legal. Tecnicamente... para mim... realmente é de altíssimo nível. Criador, lateral meio. Um jogador com uma excelente saída para o ataque. Agora... Mas dá para esperar um reserva que ainda está disputando vaga? 2 meses, Calas? Aí acho que não. Ele vai voltar no mês decisivo, no mês da convocação, no mês... Ele ficaria fora, então, até o meio de maio. E ele teria 1 mês... para estar jogando treinar, entrar em forma, convencendo o Tite. A última lista sai ainda em maio, não é? A última lista sai em maio. Muito complicado. Não tem uma data definida, mas sai em maio. Ou seja, ele precisaria gozar da confiança absoluta do Tite. Olha, se você estiver em forma, eu te levo para ser o reserva do Marcelo. Muito difícil a situação dele. E eu não sei se é esse o caso, não. Acho que o Tite vai acompanhar com muito carinho. Ele vai conseguir fazer com que todos nós achemos que a maneira foi a mais correta possível para lidar com esse caso. Ele não vai descartar de cara o Felipe Luiz. Até porque normalmente ele faz da melhor maneira possível mesmo. Mas, não, isso ele não faz a gente acreditar e muitas vezes ele faz mesmo. Mas é do caráter do Tite. Agora, o que eu acho é que certamente não veremos o Felipe Luiz na lista. Tem um fator importante aí.
O Tite convocou o Alexandre. A nossa equipe acabou de receber essa informação. Mas ele depende da anuência da Juventus. A Juventus não tem mais a obrigação de liberar o jogador. Normalmente, o que você vai achar? Que o clube vai ser compreensivo, vai entender que o sonho do seu jogador é disputar uma Copa do Mundo, que está disputando vaga, né? E não deve valoriza o jogador. Douglas Costa então, tá vai na junto, lista. mesmo voo. Pode. É só marcar mais uma passagem e tá tudo certo. Tem... E aí, se o Alexandro vai bem, já está encaminhado. Vira outro problema para o Felipe Luiz. Né? Eu acho que... Porque ao não atender à convocação, pelo problema que ele teve, ele abre espaço para outro jogador que já vinha bem de outras convocações. Então... Lamentável, mas faz parte da... E Barreto, o que na verdade hoje de manhã, o drama de todo, se fosse qualquer um dos jogadores, seria um drama já essa contusão, né? Mas o fato de ser o Felipe Luiz, né, o drama é triplicado, né? E acaba pegando uma coisa assim até dramática, né? Porque ele, em 2010, ele estava nos planos do Dunga, né? Foi convocado e teve uma contusão também em janeiro, né? Muito parecida a essa, né? A fratura foi no tornozelo, né? Conseguiu voltar, mas acabou não entrando na última lista, né? Ele voltou, inclusive, em tempo recorde, né? Estava esperando 3 meses, ele voltou em 2. Né? Ele se recupera muito bem de lesões, o Felipe Luiz, sempre fez isso na carreira dele inteira. Né? E em 2014, onde ele estava na lista o tempo todo com o Filipão, e aí na última, de repente, ele parou de ser convocado e foi convocado com o Maxwell, no momento em que o Felipe Luiz era unanimidade, né? Era o segundo melhor lateral esquerdo do mundo depois do Marcelo. Né? Ele estava passando por uma fase excelente em 2014, foi inexplicável a ausência dele na última lista. Então, que ele perca a terceira Copa do Mundo, estando tão próxima das outras duas e agora da terceira, seria, assim, realmente, eu gosto de ver, assim, quando a gente faz jornalismo, né, Barreto, eu sempre gosto de ver o lado humano, né, o lado da pessoa que está envolvida nessa notícia. E a única pessoa que está pessoal, é ele, né, é a vida dele, é a carreira dele, é o sonho dele. Muito provavelmente a última Copa dele. Então seria um drama enorme ele perder essa Copa. Como é que a gente vai contar a história da carreira do Felipe Luiz, se realmente ele não foi essa Copa, né? É o jogador que, por pouco, perdeu 3 Copas do Mundo. Exatamente. Terrível. E o Calas resolveu o nosso problema de memória aqui, né? A gente estava tentando lembrar com relação à Copa de 2002, o Marvel achou que ele tinha ido, ele realmente não foi. Porque ele realmente era tão presente nessas convocações. Mas já estava, ele começou a ser convocado para a seleção em 2009 e era um nome considerado também como certo para a Copa de 2010, não foi. Opção, né? Em 2014, então, problema de lesão nenhum, né, Calas? Não tinha em 2010. Não, 2010 foi por causa dessa fratura no tornozelo. Depois, em 2014, não teve explicação. Inclusive, foi muito estranho. Na época, quando saiu a lista, foi o Maxwell, né, que era um bom jogador, mas não estava no nível do que estava o Felipe Luiz em 2014, né? E agora, poxa, essa contusão, tomara que ele consiga voltar. As informações, aquele negócio, o entorno, né, do jogador é cauteloso, mas é muito otimista. Fernando Calas, vamos continuar mantendo contato com você para saber as informações atualizadas aí da recuperação do Felipe Luiz. Obrigado pela participação de hoje no Redação Sport TV. Um abraço, Calas. Valeu, um abraço a todos.